Sejam bem-vindos ao programa Inteiro Teor e fiquem por dentro de importantes decisões da Justiça Federal na Primeira Região. TRF1 nega pedido de uma empresa que pretendia oferecer serviços prestados pelos Correios. Justiça Federal determina ao município mineiro que restaure e proteja a estação ferroviária da cidade, declarada Patrimônio Histórico. E no quadro Inteiro Teor Entrevista, uma especialista fala sobre a proteção ao patrimônio histórico e cultural no Brasil. É imperdível, não sai daí! Desde a criação dos Correios no Brasil em 1663, ficou evidente a natureza pública do serviço postal, que à época já era administrado pelo então governo nacional. Seguindo essa tendência, passado mais de 2 séculos, a primeira Constituição da República entregou à União a competência legislativa sobre o serviço público postal. Até hoje, apesar da privatização de diversas atividades, o monopólio da União sobre os serviços postais permanece. Em nossa primeira reportagem, o jornalista Rafael Braga aborda essa competência privativa da União e aprofunda a questão sobre o cenário do setor de infraestrutura no país. A privatização não saiu nos últimos anos, mas o serviço prestado pelos Correios está na lista daqueles que o governo federal pretende passar para a iniciativa privada. Serviços que ainda constituem monopólio da União, como os de entrega de cartas, de contas de consumo de água e energia elétrica, dentre outros, estão no foco de negócios de empresas. Mas a transferência dessas operações para a iniciativa privada não é algo assim tão simples. O TRF1, aqui em Brasília, analisou o recurso de uma dessas empresas. A firma pretendia realizar praticamente os mesmos serviços dos Correios, como entrega de correspondências e encomendas. Mas o relator, desembargador federal João Batista Moreira, negou o pedido, argumentando que este tipo de atividade é de competência privativa da União. No voto, acompanhado à unanimidade pelos magistrados da 6ª turma, o desembargador citou o inciso 10 do artigo 21 da Constituição, que prevê a competência da União para manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. O magistrado também destacou que a atividade postal destina-se a preservar os direitos fundamentais à comunicação e ao sigilo da correspondência. A decisão reforça a jurisprudência sobre o monopólio dos serviços de correios e telégrafos. Mas e se essas atividades ou outras de natureza pública vierem a ser privatizadas? Especialistas ressaltam que fiscalização e qualidade são componentes que não podem faltar nos negócios e na prestação dos serviços. Cláudia Bonelli explica que essa transferência dos serviços do Estado para a iniciativa privada é altamente regulada, justamente para garantir a oferta mais ampla e adequada aos interesses e necessidades da sociedade. As atividades enquadradas como serviços públicos são atividades fortemente reguladas e, quando passíveis de serem transferidas ao setor privado, se submetem a normas e procedimentos específicos para sua execução. Não só os contratos têm uma gama de obrigações e parâmetros que deverão ser integralmente atendidos pela empresa privada, como a própria atividade em si se submete a princípios e leis que exigem que a empresa, ao executar a atividade, garanta a regularidade, a segurança na prestação do serviço, a ampliação da oferta do serviço e tarifas módicas, dentre outros. Resta analisar o cenário das licitações, privatizações, parcerias público-privadas, leilões e outros negócios na área de infraestrutura para o futuro. Sobre isso, o professor de infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas, no Rio, Rafael Veras, considera que há espaço e condições para o Brasil avançar no campo da infraestrutura. Nós vamos assistir
há um novo cabedal de normas que vem sendo lançadas para os setores de infraestrutura. A exemplo da nova lei de licitações que restou aprovada recentemente no Senado e que visa a desburocratizar e trazer mais segurança jurídica e simplicidade aos leilões, e uma nova lei de concessões que também tramita no Congresso Nacional com o objetivo de incorporar as melhores práticas de concessão em infraestrutura. Cláudia Bonelli acredita que, no geral, a perspectiva de privatizações e concessões traz uma expectativa positiva. Podemos concluir que a transferência dos serviços públicos à iniciativa privada, ela tende a beneficiar e a ampliar a oferta dos serviços para os cidadãos. Na perspectiva do governo, por outro lado, a atuação privada, ela desafoga o caixa público e viabiliza ao poder público direcionar os seus recursos para investimentos em projetos ou setores de cunho mais social. Outras decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir: Justiça Federal determina município mineiro que restaure e proteja a estação ferroviária da cidade, declarada Patrimônio Histórico Municipal. No quadro Inteiro Teor Entrevista, uma especialista fala sobre a proteção ao patrimônio histórico e cultural no Brasil. É já, aqui no Inteiro Teor. Praticamente unanimidade que o Brasil só tem a ganhar se aumentar a malha ferroviária. Menor emissão de poluentes, frete mais barato e menos acidentes são vantagens de tornar as ferrovias uma alternativa logística para o escoamento da produção brasileira. O Barão de Mauá já sabia disso ainda no século XIX. Considerado um empreendedor à frente do seu tempo, ele concebeu a primeira ferrovia brasileira, inaugurada em 1854 por Dom Pedro II. 32 anos depois, o imperador inaugurou a estação ferroviária de Poços de Caldas. Na nossa próxima reportagem, saiba por que esse pedaço da história das ferrovias no Brasil chegou à Justiça Federal. 134 anos de história. A estação ferroviária de Poços de Caldas, em Minas Gerais, foi inaugurada por Dom Pedro II em outubro de 1886. Em 1993, foi tombada para fins de proteção do patrimônio histórico da cidade. Mas a estação vem sendo usada de forma inadequada. Por isso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça pedindo que o município restaure o local e passe a fiscalizar seu uso. Segundo o MPF, o espaço é utilizado para a realização de festas, inclusive carnaval, e também para estacionamento de veículos, entre outras atividades lesivas ao patrimônio. O IPHAN chegou a comprovar danos como avarias no piso, pichações e modificações na estrutura. O caso foi analisado pela Justiça Federal em Minas Gerais e já em primeira instância o pedido foi acolhido. A quinta turma do TRF1 confirmou a necessidade de preservação e restauração da estação. Só quem poderá autorizar qualquer evento no local é o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio, mediante a apresentação de projeto detalhado. Não será permitido também o estacionamento de carros na área de embarque e no pátio lateral da estação. Por fim, terá o prazo de 10 meses para elaborar e executar um projeto de restauração do piso em ladrilho hidráulico, sob pena de multa diária, que pode chegar a R$30 mil. Como vimos na reportagem, muitas vezes a Justiça Federal precisa intervir na proteção de patrimônio tombado. Para esclarecer sobre instrumentos de proteção, investimento em manutenção e patrimônio imaterial, o jornalista Rafael Braga conversou com a advogada Daniela Ligório, presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB e professora da PUC em São Paulo. Acompanhe. Doutora Daniela, muito obrigado pela gentileza de atender ao nosso convite e participar aqui do programa Inteiro Teor. Quais são os principais instrumentos de proteção do patrimônio histórico e cultural disponíveis atualmente? O tombamento é a forma mais tradicional e conhecida
para trazer a proteção ao patrimônio cultural. Ao lado do tombamento, também podemos listar registros, inventários, documentação e muitas vezes até o Instituto da Desapropriação ele é utilizado quando o poder público quer avocar para si, de forma integral, não só a proteção, mas também a titularidade daquele bem. Leis, termos de ajustamento de conduta, possibilidade de denúncias, têm sido suficientes para proteger esse patrimônio ou é preciso avançar mais? Bom, com relação ao sistema jurídico, não é, ao arcabouço de proteção de patrimônio cultural, a Constituição Federal ela trouxe um belo repertório nesse sentido. Então, a Constituição traz lá no artigo 23 da competência comum, traz também na competência concorrente do 24, afora 215 e 216, além de outros dispositivos que poderíamos aqui elencar. Então, a Constituição Federal cumpre o seu papel com relação à proteção do patrimônio cultural. Ocorre que, como norma geral, há uma lacuna normativa, sim, que deveria ser preenchida. Então, ainda estamos com o Decreto-Lei de 25 de 1937, que traz sobre o patrimônio cultural na figura principal do tombamento. Então, está bastante desatualizado, mas é o diploma normativo que se tenta ainda a trazer, não é, e avocar para fazer essa proteção. No caso de patrimônio tombado, qual que é a responsabilidade do Estado e de particulares? Cada um tem a sua parcela de contribuição e de responsabilidade nesse aspecto? Após a declaração de tombamento, quem tem que arcar com os custos de sua manutenção naquelas características de preservação é o proprietário daquele bem. E justamente esse é um ponto muito nevrálgico, muito complexo, porque fazer a manutenção de um bem tombado, ele exige determinados custos que são de profissionais especializados. Então, por exemplo, fazer a preservação de um patrimônio arquitetônico, ele requer não um profissional qualquer desses que faz a reforma de um edifício, de uma residência, mas um profissional habilitado com aquelas características a serem protegidas. Então, deveria haver, na verdade, uma estrutura de fundo de proteção de patrimônio que, tão logo um bem fosse tombado, pudesse esses custos, mas serem compartilhados justamente com aquele que é o proprietário do bem tombado. O desenvolvimento das cidades e a criação ou atualização dos planos diretores delas exige atenção especial no que diz respeito à preservação do patrimônio histórico, não é? Sem dúvida alguma, o plano diretor é o plano principal de desenvolvimento urbano de um município. E é ali que deve constar não só a sua parte de ordenamento territorial, de crescimento e zoneamentos, mas também os aspectos de proteção de patrimônio cultural. Então, não só com relação a edifícios, mas aquilo que aquele município entender que seja um bem a ser protegido, que pode ser uma paisagem, que pode ser uma forma de expressão, que pode ser uma praça pública. Então, cada município, cada localidade tem a sua história, tem a sua identidade e deveria preservar a sua memória. E no caso do patrimônio imaterial, aquele que não está representado, por exemplo, por uma construção histórica, mas também tem o seu valor cultural. Temos observado evolução na proteção desse patrimônio? Enquanto a proteção de edifícios e bens materiais e imobiliários é muito complicada no país, a parte dos bens imateriais, sem dúvida alguma, avançou tremendamente. Então, por exemplo, tivemos o tombamento do acarajé, da receita do acarajé, tombamento de danças, de formas de expressão, de paisagens. Então, isso se constitui bens imateriais e que podem e devem ser protegidos e podem ter alcance tanto local, quanto estadual, nacional ou até internacional. Então, esse foi um cenário de evolução de patrimônio cultural muito interessante e muito próspero, e seria muito importante que avançássemos nesse sentido, porque as formas de expressão de uma sociedade, em qualquer uma das formas de arte, ela é a memória viva daquela população. E aqui eu encerro
fazendo um agradecimento por esse convite ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Parabéns pela iniciativa a trazer à baila tema que às vezes é esquecido, é relegado, mas que ele é de fundamental importância. Só respeita quem conhece, não é? O desconhecimento, a nossa memória, a nossa história, ela faz com que a sociedade não respeite não só monumentos, mas não respeite as histórias, os segmentos, as particularidades. Então, é um resgate absolutamente fundamental. Parabéns mais uma vez, TRF1, e muito obrigada pelo convite. E terminamos com um convite. Visite o nosso portal e acompanhe o TRF1 nas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Até o próximo programa. Tchau!